Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. No vídeo de hoje, 4 defeitos de quem escreve mal. Aliás, eu também estou no Instagram, o endereço é @DiogoArraes. Lá uma série de mini aulas também sobre escrita, vida profissional, ideias organizadas, ordenadas. O primeiro defeito de quem escreve mal é a busca constante por milagre. Muita gente no mundo da internet, fora também do mundo da internet, busca um milagre para poder escrever bem. Escrita é prática. E essas pessoas que buscam simplesmente uma receita à produção textual, apenas memorizam possivelmente um tipo de texto e não descobrem de fato o grande prazer da escrita. Aliás, são pessoas que não desenvolvem a habilidade da escrita. Vamos lá então sobre como desenvolver essa habilidade da escrita. Lembrando que é o seguinte, a habilidade demanda o quê? Prática. Se você praticar, se você reservar alguns dias à escrita, ao exercício da redação, a sua percepção de mundo será bem distinta. Vamos lá então. Escrita é o quê? Escrita é produtividade, escrita é lucro. São raras as pessoas ainda que conseguem passar do pensamento para o papel. Vamos lá para o seguinte, vamos a um exercício de produtividade. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Perfeito? Você pode separar 30 minutos diários, apenas 30 minutos. Veja só, 30 minutos todos os dias para ler e escrever. Por exemplo, na segunda-feira, você pode buscar aqui uma síntese de um texto que você acabou de ler, de uma notícia, por exemplo. Eu adorava, no princípio, na minha juventude, adorava pegar uma determinada notícia, circular as palavras que são mais importantes. Isso aumentará, sim, a sua exposição, o seu convencimento, a sua criatividade. Na terça-feira, você pode usar as mídias sociais para escrever um texto mais opinativo, revelar uma opinião. Na quarta-feira, você pode mais uma vez fazer o exercício da síntese, ou seja, buscar circular as palavras que remontam ao resumo daquele texto, as palavras que sintetizam aquele texto. Na quinta-feira, você pode buscar a escrita de uma narração, de uma história, isso, um exercício voltado à criatividade, à criação textual. E na sexta-feira, aqui você pode usar as mídias sociais. Na sexta-feira, procure criar frases criativas. Aliás, textos bem curtos e rápidos. Isso aumentará o seu poder de concisão, brevidade no texto, algo bem difícil e que depois que você atinge, você verá como as pessoas valorizarão muito isso. Essa escrita sua, porque eu coloquei aqui o símbolo do dinheiro, do lucro. No mercado de trabalho, desde a época do Enem, vestibular, enfim, as épocas iniciais da universidade até o mercado de trabalho, a escrita será um grande pilar, a comprovação de uma ideia sua. Todo profissional precisa da escrita, todo profissional precisará muito bem expor com clareza o pensamento, a sua questão, a sua compreensão sobre um determinado fato ligado ali ao dia a dia profissional. Então, o primeiro defeito de quem escreve mal é essa busca constante por milagre. Existe milagre na escrita? Não, é praticar, dedicar pelo menos 30 minutos diários à parte da escrita, fará com que o profissional tenha uma habilidade, digamos, a mais invejável, vamos assim dizer. O segundo defeito de quem escreve mal é não buscar a revisão. São pessoas que simplesmente desprezam a revisão textual. Existe uma regra que é a seguinte: quem escreve sob raiva, sob ansiedade, contra o tempo, é gente que provavelmente vai fazer algo muito feio. No Twitter, por exemplo, existem muitas pessoas que ainda escrevem sob ansiedade, raiva, sentimentos ruins. Naturalmente, o pensamento escrito é um pensamento também ruim. É muito importante fazer a revisão do texto. Então, você pode criar lá o texto, a publicação, mídia social, fora dela, enfim, cria a publicação e você para um tempo, você parará. Então, o exercício da interrupção, parar, é muito interessante, porque depois você buscará uma análise do texto, parar e depois analisar aquilo que foi escrito.
Tente também compartilhar com quem você tenha, digamos, uma intimidade maior, um colega de trabalho, até para você ter uma segunda opinião sobre o texto, para só depois publicar. Ah, mas eu não tenho tempo. Se o texto exige pressa, no mínimo faça uma leitura antes da publicação. Também porque você verá critérios gramaticais, você avaliará critérios gramaticais como, por exemplo, ortografia, pontuação, regência, crase, pronome, os verbos utilizados. Será que os verbos, por exemplo, seguem ali uma relação entre tempos e modos, por exemplo? Será que não é em um momento presente, no outro futuro, pretérito? Então, esse tipo de análise também é uma análise feita por gente mais cuidadosa e quem infelizmente escreve mal é pessoa que não revisa o próprio texto, ou seja, não melhora, porque não revisa. Revisar é muito importante. O terceiro defeito de quem escreve mal está justamente, como eu disse, sobre a questão do verbo. É muita gente que tem preconceito com a parte gramatical ou simplesmente tem na cabeça que entender gramática da língua é um emaranhado de regras, um emaranhado de normas. Nada disso. Aliás, quando se fala sobre gramática, fala-se sobre ordem, organização. Pergunto a você o seguinte: uma pessoa que é organizada tem ou não tem mais espaço no mercado de trabalho, consegue convencer, é uma pessoa muito mais clara em uma palestra, no texto escrito, na vida propriamente dita? Claro que é. Ou seja, gramática tem tudo a ver com organização. Quem escreve bem, por outro lado, é uma pessoa que consegue imaginar muito bem os parágrafos. Então, minimamente, qual é a ideia organizada para um texto? A ideia de início, meio e fim. Então, aqui é muito importante nós colocarmos, por exemplo, no início, um determinado conceito sobre o tema proposto, no meio, uma série de exemplificações, os exemplos, e no fim, uma ratificação, uma confirmação e o fechamento àquela ideia. Aqui não ficou tão claro aqui a letra, apenas risquei realmente para nós colocarmos o conceito, exemplos e o fechamento da ideia. A parte gramatical vai nos dar toda a ideia de pontuação, os pronomes utilizados. Então, alguém que escreve bem é alguém que constantemente consulta dicionários. Eu, por exemplo, sempre deixo uma aba de um dicionário aberto no meu computador. Dicionários, a parte gramatical é alguém que sempre faz um curso, volta, assiste a uma aula, consulta um colega. E tem também os famosos livros de tira dúvidas. O mestre Evanildo Bechara, por exemplo, é um gigante e tem ótimos tira dúvidas em relação à nossa língua portuguesa padrão. O Sérgio Nogueira também, um grande amigo, uma ótima pessoa, um excelente professor. Perfeito? Então, a parte gramatical, fazer revisão do texto, ter esse exercício constante. 3 defeitos. E o quarto e último defeito de quem escreve mal. Quem escreve mal não tem contato com a arte. E o que é arte? A parte da filosofia, a parte da história, a parte da literatura. É alguém sem vivência na arte, o cinema, o teatro e por aí vai. A própria poesia, aliás, um contato poético extremamente interessante a quem busca escrever. Tudo isso despertará no ser humano valores irretocáveis ligados à criatividade. Hoje em dia, é muito comum o profissional automático. O que é o profissional automático? Aquele profissional dentro da caixa, que cria muito pouco, uma pessoa que não cria o hábito de leitura. É extremamente importante desenvolver o hábito da leitura. Ler é algo muito importante. Normalmente, uma pessoa que tem um acervo bom de obras em casa, tem um canto à produção, tem um lugar para a criatividade, é uma pessoa que geralmente, sim, tem não apenas um ótimo currículo, como tem um ótimo posicionamento, um bom posicionamento no mercado de trabalho. Criatividade é uma grande riqueza e com criatividade você também aumenta a audiência dentro da internet, fora da internet, e aí começa a se destacar bastante.
Ou seja, este vídeo é muito mais do que apenas a questão da escrita, é uma questão à própria vida. Gramática, revisão, contato com a arte, lembrar-se também de praticar bastante. Eu estou no Instagram, sempre coloco uma série de aulas lá. As colunas na revista Exame, Você S.A. estarão aqui embaixo também, como uma série de outras informações. Eu aguardo seu comentário, muito obrigado por estar comigo aqui no canal Mesma Língua. Clique em curtir, ative as notificações. Lembrando, este é um trabalho meu, ou seja, se você puder compartilhar, isso sim é que dará sentido a todo esse trabalho no nosso canal, esse canal de transformação e educação no nosso país. Um abraço, tchau, tchau.